Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui hoje para falar de um tema extremamente delicado. Vamos enfrentar hoje o tema bullying. Vamos falar o que é, como evitar, quais as consequências e vamos fazer uma consideração especial, que é a sobrecarga dos profissionais da educação no pós-pandemia e no pós-crise econômica nacional. Bem, então vamos lá. Tópico 1 a enfrentar: o que é o bullying, né? Nós estamos falando de uma forma de violência psicológica causada por outrem. Você tem uma criança com a sua autoestima jogada no lixo, você tem uma criança com ansiedade e depressão, você tem uma criança se isolando e você tem duas consequências extremamente complicadas, que seria o homicídio provocado por uma criança que, após sofrer o bullying, vira aquela pessoa que vai atentar contra a vida dos coleguinhas na escola. E, em última instância, a gente tem o suicídio daquele que não aguenta mais sofrer pela pressão causada pelo seu colega. Então vamos lá. O que os profissionais de educação podem fazer para evitar o bullying dentro das dependências escolares em que trabalham? Bem, os profissionais de educação podem perceber a presença do bullying olhando para o comportamento dos alunos e alunas, né? Eles devem prestar uma atenção especial nos sinais de mudança de desempenho escolar. Aquele aluno que estava no nível, de repente, começa a ter notas muito menores, evidente que alguma coisa está acontecendo, ou na própria escola, ou no ambiente familiar. Merece uma pesquisa. A criança que sofre bullying, ela normalmente se isola do grupo, né? Então, vamos observar o isolamento social, aumento excessivo de faltas. Quem sofre, né, bullying não quer estar naquele ambiente agressivo, então ele vai ficar inventando histórias dentro de casa para não ir para a escola. E aí, é evidente que, compartilhando com a família, você vai ter quadro de ansiedade, depressão. Dentro do ambiente escolar, você tem aquele aluno que se apresenta de forma mais agressiva do que na normalidade de uma escola. E, por fim, você tem a baixa autoestima, que pode levar ao suicídio. Bem, então tudo isso, todo esse quadro deve ser observado. Evidente que você que está me assistindo aqui agora e é profissional da área de educação fala assim: pô, mas será que o professor, com essa sobrecarga de trabalho, né, com essa ausência de profissionais, consegue tratar das crianças de forma tão detalhada? Será que ele consegue ter esse olhar clínico? Então, é um vídeo que a gente está tratando da realidade. Nós vamos considerar esse fato também. Bem, é claro que existe ações complementares feitas dentro da escola, né, feita pela administração, feita pela diretoria da escola, que seria você sentir o aluno, né, através de questionários, entrevistas e conversas com os alunos que você entenda está prestes a entrar num quadro de depressão. Então, as entrevistas e conversas dentro do ambiente escolar, né, o profissional de educação não trabalha de forma estanque, não é ele e o quadro negro, é ele e o grupo de alunos. É evidente que eu vou bater na tecla de novo, nós estamos falando do mundo ideal, né? É difícil, você que não é da área de educação, você que não é professor, você muitas das vezes enxerga como isso ser algo extremamente factível. Muitas das vezes o professor que já trabalha sobrecarregado, que trabalha suprindo a lacuna da falta de contratação dentro do setor educacional, você dá mais atribuições ao professor,
é extremamente sensível. Por isso, vamos enfrentar agora, vamos falar um pouco agora do nosso item 3, que seria a sobrecarga dos professores. Não existe uma secretaria de educação nesse país chamado Brasil que não trabalha de forma deficiente no setor educacional. E eu não estou falando da qualidade do profissional da educação, porque os nossos professores são fantásticos, mas são humanos. Então, se a administração não contrata para repor as saídas, olha o que eu estou dizendo para você, você tem um número de professores. Hoje, os professores saem, não quer mais ser professor, porque o salário está muito ruim, não existe o reconhecimento nacional, não se valoriza a educação nesse país, e o cara que tinha aquele ideal de educar não quer mais ser professor. E aquele que consegue estar dentro de uma escola, que inicia com uma carga de 16 horas semanais, implora para ter uma carga de 40 horas, mas dentro de uma administração escolar extremamente deficitária. E aí quem passa a sofrer um bullying do poder público é o professor, porque ele não é assistido, ele ganha mal, ele trabalha com sobrecarga de trabalho. E aí nós estamos vindo aqui com uma proposta de segurança na escola para capacitar um professor que já está sobrecarregado. Eu apareço aqui mais uma vez falando, olha, a gente tem que fazer isso aqui a fim de evitar os maus tratos com a criança dentro da escola. Mas eu estou falando do Brasil e estou falando da dificuldade que é você mexer na educação desse país. Tudo bem? Então a gente não está falando de responsabilidade de ninguém, nós estamos falando de fato. É assim que é o país que nós vivemos, e aí o poder público que quer implementar medidas, ele tem que olhar para duas coisas. Ele tem que olhar para o salário muito ruim do professor, tem que olhar para a necessidade de concurso público e aliviar esse professor para que ele trabalhe de forma a atender às nossas expectativas. Tudo bem? E por fim, vamos falar agora das consequências do bullying. O bullying, ele deixa sequelas variadas na vítima do bullying. Vamos falar dos efeitos negativos mais comuns. Você tem a baixa autoestima e a baixa autoconfiança. Você tem quadro de ansiedade, quadro de depressão, isolamento social. A pessoa passa o resto da vida com dificuldade em relacionamento interpessoal. Você tem a queda do rendimento escolar. Você tem a obesidade causada pelo bullying, porque isso deflagra transtornos alimentares. E aí eu estou falando de problemas gerais de saúde física e mental. E por fim, o suicídio e a possibilidade de a gente estar alimentando uma pessoa que vai se suicidar num ambiente extremamente agressivo, que seria provocando atentados. Então vamos lutar junto, vamos observar, vamos tentar melhorar com informações o nosso setor educacional no Brasil. Beijo no coração, um abraço.